aí 7 minutos. Valeu! Então, olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um AvanteCast, o grande palco de ideias do e-commerce nacional. Hoje eu recebo aqui Leonardo Machado, CMO da Avante, especialista em mídias SEO. Bem-vindo, Léo, para essa conversa. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, recebo também a Tairê, nossa head de performance. Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sabe que hora o pessoal tá vendo nem ouvindo, né? Isso aí, esse é o Bom de Podcast. E hoje eu reuni esse time fera aqui para a gente conversar um pouco sobre um dos grandes dúvidas que vem chegando até nós, através dos nossos clientes, dos bate-papos que a gente tem aí no dia a dia no mercado, porque a gente apresenta muito, a gente fala muito sobre soluções, sobre estratégias de SEO, de mídias pagas, de CRO, mas para quem é gestor de e-commerce, cada uma delas, chegando de maneira distinta, fica aquela, o que eu uso primeiro, qual que é melhor, o que cada uma delas pode trazer de benefício para o meu negócio, em que momento do meu negócio cada uma delas é mais adequada. E hoje eu chamei esse time de feras aí pra gente falar a respeito, que o Léo é um dos que mais ouve essa pergunta aqui na Avante, a Tairê, que tá ali na frente no dia a dia com nossos clientes, também ouvi bastante. A gente vai bater um papo sobre qual seria a ferramenta, a estratégia mais adequada para cada momento do negócio, que cada uma pode trazer. Léo, quer dar o pontapé inicial na nossa conversa? Vamos lá, vamos começar. Acho que a palavra-chave ali que tu falou realmente é o momento, né? Nós aqui, como a parte comercial, principalmente, que hoje eu estou muito ligado com a parte comercial ali da Avante de recorrência, que é mídia, SEO e CRO, nós fazemos muitas análises e recebemos demandas de tudo que é tipo de cliente. E aqui mais está aparecendo ultimamente Léo, preciso vender mais. Mas o que eu faço primeiro? Faço mídia, faço SEO, faço CRO, faço CRM, por onde que eu começo? E o engraçado é que essas perguntas não são só daqueles prospects, daqueles perfis de cliente que estão começando. Muitas lojas maduras, que hoje já fazem muita coisa, estão investindo já há um bom tempo, ainda não têm a certeza e a clareza de por onde fazer, eles só vão fazendo. Tem hora que investe mais em mídia, hora que investe mais em SEO, hora que fazem CRO, hora que fazem CRM, e no fim eles não conseguem mensurar e juntar tudo isso. Então, Perfeito. Até esse último mês a gente teve 2 grandes eventos relacionados a e-commerce, um foi o VTEX Day, e essa mesma pergunta surgiu 3 ou 4 vezes diferente em diferentes momentos. Léo, o que eu faço primeiro? Como eu comecei ali, acho que a palavra-chave é momento, né? Mídia, ele tem um perfil de cliente, uma necessidade e um momento diferente do funil, SEO outro momento e CRO. Olhando um pouquinho mais para funil de conversão, mídia é indicado mais para aquele cliente que está começando uma operação, ou até mesmo já tem uma operação rodando, mas ainda tem pouco tráfego e precisa gerar receita a curto prazo. Já SEO, ele já é um serviço de mais médio e longo prazo, ou seja, quase que em paralelo à mídia eu preciso investir em SEO, mas não é obrigatório. É claro, se eu já faço mídia, investir em SEO vai me ajudar muito mais em um segundo momento. E enquanto o mídia e SEO vão ganhando mais corpo, vão ganhando mais formação e vão trazendo mais acesso, o CRO ele entra lá depois num terceiro momento para ajudar a entender melhor todo esse tráfego e como que funciona a conversão, usabilidade, para ter um resultado melhor. Léo, consigo fazer mídia sem SEO e sem CRO? Consegue. Consegue fazer SEO sem mídia? Consegue, mas o resultado vai ser médio e longo prazo. Para aqueles clientes que dependem de um resultado de curto prazo para pagar a operação, que ainda não tem uma maturidade muito boa e não é sustentável, não adianta começar por SEO, só vai se frustrar. SEO não dá certo, começou no momento errado, talvez fazendo de uma forma diferente. E CRO, consigo fazer CRO sem fazer mídia, SEO, CRM, etc. Até consegue, mas não vai adiantar para nada. Porque é um pré-requisito, você precisa ter acesso à amostra de dados para conseguir ler aquele comportamento, ler aquelas funcionalidades, para daí se ter insights, validar aqueles insights através de testes, aplicar a melhoria e seguir no ciclo. Então, quase que obrigatoriamente precisa ter mídia, SEO, CRM, e-mail marketing, social, direto, fortalecido, a operação mais madura, já evoluída, trazendo um tráfego e receita considerável, para depois investir em CRO. Né? Quase que obrigatoriamente é mais ou menos esse ciclo. Entendi. Eu acho que a única certeza dessa é que o cliente vai sempre vir pra gente, cara, quero vender mais. E acho que a Tairê é quem mais ouve essa pergunta. Tairê,
quero vender mais, o que eu faço? Como é que é pra você lá na ponta, Taida? Você tem ouvido isso? Como é que você tem lidado com essa questão? Olha, a gente ouve bastante, principalmente aí depois que veio a pandemia, parece que gerou um senso de urgência, do tipo, o online cresceu, as vendas aumentaram, agora tá voltando uma estabilidade e a gente tem que controlar essa emoção. Então, o cliente, ele pergunta, meu ROI caiu, ou meu ROI estabilizou, o meu resultado, mas na verdade não, ele sofreu uma alta e agora a gente tá voltando a mesma questão que era, e claro, sempre buscando a melhoria. Então, quando vem um questionamento desse para os clientes, dos clientes, a gente realmente analisa o cenário, a gente vê como é que tá o resultado, a gente vê como é que tá a participação, principalmente da mídia, né? Como a mídia a gente está colocando o dinheiro, os clientes esperam o resultado. Diferente do orgânico, que os clientes pagam, mas de uma forma mais indireta, pagam para um técnico, para uma agência, para um especialista, para a mídia, paga para o Google e querem o retorno. Então, a gente faz essa análise e tenta elencar que realmente cresceu e a gente está aproveitando esse momento, e principalmente da sazonalidade. Então, a gente tem que sempre ir de acordo, e principalmente quando vem um apoio de outros serviços, como o CRO, a gente entende que o gap não tá quando o cliente ele não procura pela marca, mas depois quando ele entra no e-commerce, que tem algum problema de diagramação, alguma questão na vitrine, algum gap que o serviço de CRO vem para melhorar e fazer essas análises, melhorando a usabilidade do cliente depois que ele entra até a loja, né? Entendi. Não, eu acho que do que vocês colocaram ali, acho que esse ponto da flexibilidade é muito importante, do tipo, sei lá, mídias, vou começar. Por exemplo, SEO é longo prazo, eu vou começar, não vou começar direto pelo SEO. No entanto, se você começar com mídias, no longo prazo, é foda você sustentar aquele custo, a escalar a operação todo baseado em mídias. Então, mídias, o retorno dela é rápido, digamos, curto prazo, para você começar a testar uma hipótese, uma ideia é muito bom, mas no longo prazo, tipo, você basear seu negócio em cima de mídias vai tornar, seja pelo seu negócio em si, o Google, sei lá, antigamente, quem lembra, pagava R$1 num CPC, era delicioso. Hoje tá 15, 20, dependendo aí do negócio, da palavra-chave, mas a tendência é que o CPC vai sempre crescer. Então, você começa com mídias e depois, efetivamente, você vai migrando e começando outras frentes de ação, como SEO e na frente CRO. É mais ou menos isso, né, Léo? Acho até que falou uma outra palavra-chave ali, que o retorno, ele tu juntou com um curto prazo, né? Mídia, ele tem uma característica que você consegue pagar, trazer um tráfego e validar aquela operação, aquele produto num curto prazo, mas não necessariamente o resultado vem com o curto prazo. Depende do produto, o mercado, segmento, depende da maturidade dele, às vezes precisa de uma construção. Se eu não tenho uma marca forte, meu produto, eu vendo o mesmo produto que todos os meus concorrentes vendem, o meu preço não é competitivo, a minha logística não está bem estruturada, o meu amadurecimento da minha loja ainda não está tão bom em termos de evolução, CRO, experiência do usuário, então não tem um tráfego específico, qualificado ou uma estratégia assim de receitinha de bolo que vai fazer aquilo dali vender. Então o que é importante a gente entender é que a mídia, por a gente pagar e ter um retorno de usuários, né, quanto mais qualificado, melhor, ele vai te ajudar a validar todo o cenário muito antes. Enquanto o SEO é médio e longo prazo e o CRO ele entra lá na frente, né? E um outro ponto que a Tairê também falou é, com a pandemia, o digital ele ficou muito aquecido. Né? É óbvio que daí o ROI ele tende a crescer, assim como agora com a normalização da pandemia, o fim, o novo normal, enfim, com a volta das coisas, ele tende já nos últimos 12 meses ele tende a se reestabilizar. Entretanto, teve uma grande migração de verba e de negócios para o digital que fez os ROIs, investimento, resultado em termos financeiros, aumentarem 2 a 10 vezes, dependendo da operação, mas também aumentou na mesma proporção 2 a 10 vezes a concorrência. Né? Então aumentou muito a busca pela internet, tanto das operações como dos usuários, novos usuários, mas também aumentou muito os investimentos e as concorrências na internet. Então o CPC inflacionou, o ROI automaticamente, Léo, o meu CPC saiu, por exemplo, de R$1 para 2, e eu estou investindo o mesmo e estou tendo metade do retorno com metade do ROI. É óbvio, o CPC dobrou, né? Porque a concorrência está mais alta. Então isso aí é muito natural, e o CRO ou qualquer outra estratégia, ferramenta e solução que visa buscar a melhoria de conversão está sendo cada vez mais imprescindível para tornar a operação menos dolorida, mais sustentável. Né, para conseguir daí sim sair desse patamar de estagnação ou de
de um sentimento de queda, que é a estabilização, para tentar dar novos passos e voltar a mudar a curva para a ascendência, né? Então o CRO ele entra nesse momento para tentar ajudar e mudar esse cenário. Entendi. Quer dizer que os clientes sempre querem crescimento de pandemia todo ano, é isso, Tyler, que você tem visto ali? Todo dia, todo ano. Ninguém espera 12 meses, né? E se eu pudesse elencar aqui, por exemplo, um diferencial, o que cada estratégia dessas pode trazer para o meu negócio? Então, mídias vai trazer volume, vai trazer rápido e você que segmentar. SEO, você já não consegue segmentar tanto, viu? Demora mais para trazer. O que mídias, CRO e SEO podem trazer diferente para o meu negócio aqui? Quer responder, Thalia? Quer começar respondendo essa? Posso começar. No meu ponto de vista, que a gente acaba estando do outro lado, então a gente tem vários segmentos, independente do segmento, a gente acaba analisando. Eu acho que a mídia, a gente consegue determinar melhor um público, então a gente consegue trazer público qualificado através do acesso que ele fez no site, do remarketing, ou alguma especificação que a gente acaba colocando, a gente realmente traz esse público mais qualificado. Então, na minha visão, a mídia a gente consegue colocar um investimento e atrair, de fato, aquela pessoa de acordo com aquele segmento, que no SEO a gente não consegue fazer tão segmentado, porque o SEO, quando a gente faz uma otimização, é pro Brasil todo, pro mundo todo, então é de acordo com o segmento em si. E para mim, a mídia seria isso, a qualificação do público. No orgânico, eu acho muito importante, hoje o Google, ele tem diversos algoritmos, então quando a gente tem uma boa estrutura de conteúdo, uma boa análise técnica, a gente consegue deixar melhor posicionado. Então hoje o concorrente são vários, não tem como a gente listar, tal concorrente X é concorrente de loja Y, não. Então, quanto melhor a gente conseguir trabalhar nas técnicas do SEO, a gente consegue ter um melhor posicionamento e vai destacar quando principalmente o cliente pesquisar. Então, para mim, essa riqueza que tem o SEO e trabalhar com os algoritmos é fantástico com as coisas que a gente consegue fazer. E no CRO, o que eu sou, assim, super fã é basicamente todas as análises e dashboards que a gente consegue criar em base em eventos que a gente consegue personalizar. Então, com isso, a gente consegue ter uma visão melhor de logística, consegue ter uma visão melhor de como que o cliente está naquele comportamento do site, consegue ter uma visão melhor de qual o momento que ele deixou de comprar. Então, as análises ricas do CRO, que acaba, para mim, sendo, assim, o ponto principal. Então, se pudesse elencar uma de cada, eu acho que essas seriam as principais. Muito bom, excelente. Acho que dá uma visão do que cada ferramenta, de que cada estratégia pode trazer aí para o negócio dos nossos clientes. Léo, quer colocar seu ponto de vista? Hoje eu acho que eu vou ser bem redundante, né? A palavra-chave, de novo, visão. Só tô pegando ali para montar, mas, de novo, a palavra-chave visão, eu acho que é o que define também, porque quando a gente, por exemplo, quando chega o momento do cliente ter a oportunidade de ter os 3 serviços ou mais unificado, ele tem uma visão muito mais linear de toda a operação. Exemplo, lá em mídia a gente tem alguns comportamentos e indicadores. Qual é o ROI, qual é o ROAS, qual é isso, qual é aquilo, qual é o CPC e etc. Em SEO, quantos termos, qual a exposição, quantas impressões. E em CRO ele vai ver outros indicadores que não são nem atrelados a nem a mídia nem a SEO. Exemplo, eu investi em mídia, trouxe tráfego. Fiz SEO ali, trouxe essa quantidade de palavras-chave e tráfego. E ali eu vou saber daquele pessoal que trouxeram de independente a origem, como que eles estão usando e quais indicadores que eu vou ver dentro de determinado e-commerce e que varia de segmento para segmento. Exemplo, está usando o cálculo de frete, está usando a vitrine não sei o que, está usando a funcionalidade Y para entender todo o comportamento e ajudar como um todo a definir toda a parte de estratégia. Vou investir na campanha X porque ela me gera mais cálculo de frete. Vou fazer uma ação de SEO Y porque ele me gera mais tal funcionalidade. Daí tu consegue ver até a nível de negócio, como a Thalia falou, para a gente conseguir entender qual é a curva AB, qual que é o faturamento, qual que é isso, qual que é aquilo e trazer ele para o dia a dia e para o cliente. E claro, né, mais do que isso, trazer a visão, né, a palavra-chave visão ali, para o cliente entender o cenário como um todo, para ele, junto com as equipes de mídia, SEO, CRM, social e etc., ajudar a definir um roadmap que vai fazer sentido para ele para curto e médio prazo, não só vender mais, que às vezes vender mais, dependendo da operação, é tomar prejuízo. Às vezes ele precisa vender menos e melhor, né? Talvez limitar o crescimento do número que a gente vê de milhões lá no GA ou em algum lugar, mas ter um faturamento mais saudável. A gente tem clientes que faturam, teoricamente, 30% que capta. É um rombo muito grande. Talvez se ele estivesse vendendo muito menos, mas faturando mais, o negócio fosse mais sustentável.
Mas tem Entendi. aquela métrica do número de milhares ali, né? Quando entra no número mágico dos milhões, é difícil da gente pensar em regredir, né? Aham. Não contar com vários dígitos lá no Google Analytics ou no nosso, né, enfim, na nossa plataforma, às vezes é uma quebra de paradigma que a gente precisa ter. Às vezes não é dar um passo para trás, é mudar um pouco o cenário, entender melhor e faturar mais, dependendo da estratégia da operação, né? Entendi. Eu creio assim que uma das vantagens que fica meio que em segundo plano e é pouco citada do CRO é que o cliente acaba conhecendo melhor seu próprio cliente, conhecendo melhor, pô, qual é o fluxo que ele faz no meu site, que fluxo que funciona, que fluxo que não funciona, como é que é o comportamento dele quando está nesse meu ambiente. Eu vejo, a Tairê falou dos dashboards e a coisa que eu vejo muito é aquela, nossa, é isso, deve acompanhar isso. Cara, eu tinha uma visão, uma ideia na cabeça, mas quando eu vejo o número me provando, ou ele confirma, ou ele... Nossa, cara, esse tipo de fluxo a gente não imagina. Isso acontece bastante, Thay? Demais. Eu falo dos dashboards porque Aham. se tem um cara fera no dashboards é o Leonardo aí. E é muito legal porque quando entra um cliente, a primeira coisa que a gente faz é dashboard. Então a gente vai lá, mapeia o evento que tem que instalar, mapeia o que tem que ter no Dash e ele gera vários insights para diversas outras tarefas que a gente vai fazer no futuro. Então, quando a gente tem que fazer alguma mudança num site, a gente não vai mudar porque a gente quer, a gente vai mudar porque ou teve muito acesso e tá tendo um gap de venda e não tá correndo a venda, ou porque tá deixando o site mais pesado e quando a gente vê no Dash tem pouca visualização ou tem pouco acesso, então não tem o porquê tá ali e a gente pode ocupar esse espaço. Então hoje um dashboard que não é só criar, tem que estar bem tagueado, Aham. bem tagueado, tem que estar com todas as funcionalidades corretas e a inteligência mesmo, né, de fato, de um dashboard, ele gera vários insights para tarefas pro ano inteiro, assim, então é muito bacana. Bem legal. Pessoal, estamos seguindo para a reta final aí da nossa conversa. Acho que já temos vários insights importantes aqui, esperamos ter ajudado bastante. Eu vou finalizar com uma pergunta, Léo e Thay, sobre se você pudesse indicar ali um ponto de atenção do tipo, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Qual é o erro comum que as pessoas cometem em CRO ou em SEO? Ou vocês podem falar das três ou de uma delas. Pô, vou fazer mídias. Qual é o erro mais comum quando a equipe chega, vamos começar a fazer mídia? O que ela deve evitar? Vai lá, Thay, começa contigo. Achar que a mídia vai salvar tudo. Muito bom. Eu acho que esse é o erro principal, assim, porque hoje, dentro de um e-commerce, dentro da receita de um e-commerce, tem várias fatias. Pensa numa Certo. a pizza tem várias fatias. A mídia, o SEO ou qualquer outro parceiro é uma fatia dessa pizza. Então, o erro mais comum e o que a gente sente, assim, e tenta mostrar para os nossos clientes é que a mídia é uma parcela. Só que o direto tem que também caminhar junto, o orgânico, e-mail marketing, rede social, Facebook, parceiro de afiliado. Então, tudo tem que caminhar junto. Porque se a dependência da mídia for muito grande e um dia der pau, principalmente no Google, que é onde é o nosso principal parceiro, imagina, 70% do teu faturamento depende do Google. E dá pau, ferrou. A gente teve casos reais disso há não muito tempo atrás, quando o Facebook começou a dar pau, né? Teve uns bugs, saiu do ar um dia inteiro. Sim. Tinha a empresa que dependia seu faturamento basicamente de anúncio no Instagram. Ficou um dia fora, a empresa não faturou aquele dia. Exatamente. Então, essa é a dor mais latente, porque como eles estão colocando dinheiro nitidamente, assim, na plataforma, não é de forma que nem o SEO, indireto. que você paga indireto, acreditam que a gente, não, vamos lá, que vai dar certo, 100% depende de vocês. E, na verdade, não, é uma construção. Uma construção que vem da nossa inteligência, da nossa expertise, junto com o cliente, que vem com a visão de negócio e as ações do lado deles, ações de marketing, etc. Então, hoje, eu acho que se pudesse elencar uma dor, e acho que esse seria a principal. Você, Léo, como é que você quer falar de uma delas, das três? O que o pessoal tem que prestar acho que a atenção? Tairê resumiu bastante ali. Acho que essa dor de tornar a esperança do resultado como se fosse a estratégia, né? Porque a coisa mais comum é falar, olha, o quanto que eu preciso investir a mais para vender X milhões de reais. Eles acreditam realmente que o parceiro de mídia, que geralmente é onde coloca o dinheiro, a grana, né, ali, que ele vai conseguir representar tudo e ele não representa, né? Ele representa, sei lá, 20, 30, 35% do todo. Só que o resto também precisa crescer. E às vezes
eles vêm com uma meta, por exemplo, que ela é 20, 30, 40% maior que o mês anterior, ou o período anterior, e nem tudo cresce 30, 40% de um mês para o outro, igual ao período anterior. Exemplo, em mídia tu consegue pagar, talvez tu sacrifique o ROI, o CPC aumente, o CAC aumente, tudo aumente, mas tu consegue ali colocar uma carrada de dinheiro e talvez sacrificar indicadores e trazer um volume desproporcionalmente maior, tendo esse agravamento, né? Só que nas outras mídias e origens, como por exemplo o SEO, tu não consegue crescer 30% de um mês para o outro. Direto não consegue crescer 30% do mês para o outro. O e-mail marketing, o social, não consegue crescer 30% do mês para o outro. Então essa esperança que eles têm de, independente o parceiro de mídia, de ir ali trazer uma meta que é X% maior que o período anterior e acreditar que essa esperança é um formato de estratégia que vai dar certo, acaba impactando muito a expectativa. E não somente isso, existe um agravamento ainda pior, uma situação ainda mais crítica, que é, eu quero vender 30%, 40% mais, mas eles não conseguem nem fazer um fluxo de logística, reposição de estoque, saber, nossa, nos últimos 30 dias eu vendi, por exemplo, 1.000 sapatos tamanho X da marca N, e eu quero vender 40% mais no mês que vem, mas eu não tenho mais nem estoque daquilo que mais vendeu no mês passado. Entendi. Então falta uma unificação dessa estratégia de estoque, de gap, de logística, de frete, de investimento em mídia, de ter uma ideia melhor de canais e acreditar que simplesmente eu subindo a régua da meta, passando para um parceiro o dobro de dinheiro, por exemplo, de investimento em mídia, as coisas vão acontecer. Então, acho que o crescimento do e-commerce, o dar ou não dar certo, ou abalar mais ou menos a expectativa com o parceiro, está mais atrelado a esse entendimento do todo, sabe? Uhum. E às vezes não é nem culpa de um ou de outro. A gente atende aqui, a Thaís sabe muito melhor do que eu, porque atende ali no dia a dia com a equipe de mídia, CRO e SEO. A gente tem clientes de médio e grande porte, e às vezes a gente está falando de e-commerce, de eu-keep, ou eu-2-keep. Às vezes são duas pessoas para tocar uma operação que vende milhões, entendeu? Exato. Então não tem como. Se nós aqui, às vezes a gente no dia a dia, né, a gente tem ali naquela correria de falar de mídia, SEO e CRO, imagina um cara que tem que falar com um parceiro de mídia, SEO, CRO, CRM, logística, saque, compras, comercial, fazer gestão de equipe, eu entendo. Eu entendo, normal, mas de qualquer forma a Avante ainda recebe muito essa demanda e a gente vê que isso acaba impactando muito o resultado final da operação, a expectativa, e faz com que o e-commerce assim acaba sofrendo um pouquinho com essa cultura, né? Sim. Eu acho que o papel aqui da Avante, que é o que vocês fazem no dia a dia, é basicamente ajudar. Eles vão trazer essas questões, essas percepções sobre como crescer ou quais as dificuldades que existem, e a gente está aí com o time de especialistas para ajudar nossos clientes a entender e acelerar os resultados. Pessoal, alguma contribuição final? Porque senão a gente caminha aqui para o final do nosso bate-papo. Acho que é isso. Vamos guardar um pouquinho de assunto para os próximos podcasts, né? Mandem suas dúvidas, comentário, mandem e-mail para o marketing, reúnam aí as informações, que ele traz um time aqui para ajudar a responder. Isso. Gera nos comentários que próximos temas você quer ver aqui no nosso AvanteCast. Traga os temas, a gente reúne as pessoas e vamos para os próximos capítulos e a frase principal. Vamos avante. Muito bom, pessoal. Obrigado aí por terem acompanhado até aqui. Esperamos ter contribuído aí com o negócio de vocês. E, como eu disse, deixem aí nos comentários os próximos temas que vocês querem ver discutidos aqui nesse palco de ideias. E eu vou buscar os especialistas e quem mais conhece sobre comércio digital, com certeza eu vou encontrar em alguma dessas mesas aqui na Avante. Obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau.